Sejam todos muito bem-vindos ao NP Agrocast. Hoje é dia 14 de janeiro de 2026. Nós estamos começando aqui essa conversa por volta de meio-dia. O tema aqui hoje conosco é Mercosul, União Europeia, esse acordo histórico que saiu depois de 25 anos, né? Na semana passada ele terminou de ser alinhavado. Precisa ser assinado ainda, mas para comentar a importância desse acordo, nós temos o prazer de receber hoje Frederico Favacho, sócio de agronegócio do Santos Neto Advogados. Como vai, Fred? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Prazer estar aqui com você, viu, no NP Agro. Muito obrigado pelo seu tempo. Fred, a gente já falava um pouquinho aqui antes da gente começar oficialmente a entrevista, que é claro, é um acordo histórico, foram 25 anos de negociações complicadas, algumas cadeias produtivas, realmente a conversa foi uma conversa difícil, mas, enfim, tivemos ali talvez o melhor acordo possível, alinhavado até a semana passada, né? Quer dizer, e a gente dizia que talvez em tempos normais, talvez em tempos de multilateralismo pegando fogo, como a gente já viveu no mundo, talvez a gente, em um outro momento, a gente pudesse até se queixar um pouco de poucas vantagens, podia ter mais vantagem, podia ter menos vantagem, enfim. Mas o fato é que nós estamos num mundo mais complicado atualmente, então, quer dizer, o simples fato da gente ter conseguido fechar esse acordo já é uma excelente notícia, né, Fred? Não, sem dúvida nenhuma, e aliás, eu acho que a gente deve, de alguma forma, talvez até agradecer ao Donald Trump por conta dessas medidas intempestivas, né, que ele vem tomando, Uhum. por, no final das contas, até ter, de alguma forma, impulsionado mesmo o acordo. O acordo sai muito impulsionado por conta da grande ameaça que esse governo Trump representa para o livre comércio internacional, né? Enfim, então, de fato, é quase que uma piece of resistance nesse cenário mundial ter saído esse acordo nesse momento. Vamos lembrar que no ano passado a gente teve uma chuva de tarifas, né, dos Estados Unidos contra vários países. O Brasil mesmo foi prejudicado pelas tarifas. Primeiro uma tarifa de 10%, depois uma tarifa de 40%. Enfim, é o famoso tarifaço lá do Donald Exato. Trump. Aí depois ele recua. Mas, enfim, quer dizer, primeiro a gente tem efetivamente pelo lado americano essa guerra de tarifas, né, quer dizer, fora os outros conflitos aí que a gente tem nos Estados Unidos hoje envolvidos, seja o caso da Venezuela, agora mais recentemente o caso do Irã, mas enfim, a gente tem uma guerra tarifária, além disso imposta pelo Donald Trump, sem nenhuma previsibilidade, quer dizer, e a gente sabe que para o comércio internacional é muito importante que a gente tenha regras definidas, estáveis, que funcionem e que ajudem as empresas exportadoras a poderem fazer os seus planejamentos, né? Quer dizer, então, isso que você está dizendo. Diante dessa postura do Trump, realmente foi bastante importante. Foi um sinal, acho que um sinal bastante firme, tanto de União Europeia quanto de Mercosul, né? E é importante falar, viu, Fernando? Acho que você tocou num ponto muito específico e muito relevante, que é a questão das regras claras, né? É claro que o comércio internacional, para ele se manter coeso, né, você precisa realmente de regras claras, e isso a gente tem, basicamente, desde ali do GATT, né, desde do acordo em 47, do acordo geral de tarifas e comércio, enfim. Depois você tem com a rodada do Uruguai a implementação da Organização Mundial do Comércio, OMC, sempre trazendo regras claras de como os países devem operar. E isso vem sendo minado. Na verdade, não vem sendo minado agora, recentemente, mas desde o primeiro governo Trump, né, as medidas para esvaziar a OMC já vinham impactando no comércio internacional. E o que acontece agora com a gestão do Trump 2, né, é que as medidas foram exponencialmente aumentadas no sentido contrário ao livre comércio e as regras que até então
permitiam que os países tivessem essa previsibilidade, aumentando o risco, aumentando incertezas, aumentando insegurança. E, nesse sentido, é interessante porque esse acordo entre Europa, União Europeia e Mercosul, ele não é só um acordo de comércio, né, mas ele é um acordo de ambiente regulatório, inclusive incluindo os meios lá de solução de disputas que venham a surgir. Ou seja, é um ambiente regulatório muito próprio para facilitar mesmo os negócios, né, as exportações do bloco do Mercosul para a União Europeia e vice-versa. Então, de fato, digamos assim, é um movimento muito sensível, muito importante nesse momento e nesse ambiente que a gente vive. Acho que você foi preciso em apontar essa questão específica. E eu acho que, enfim, é claro que foi uma negociação muito difícil, pelo tempo, pelos produtos envolvidos, pela oposição de alguns países. A gente sabe que a França, por exemplo, ela sempre teve, tradicionalmente, ela tem uma posição um pouco mais protecionista, até porque, se a gente for pensar que o agro foi o tema mais sensível, né, nas negociações, pelo menos é quase um consenso, e que a França ela é um produtor agrícola importante europeu, né, de alguns produtos. Então, é natural também que a gente tenha tido essa oposição. Então, a gente junta uma postura protecionista, mais uma importância de produção, e a gente tem toda essa oposição da França. Mas o que eu quero dizer é claro que foi uma negociação difícil, mas houve uma negociação, né? Quer dizer, ninguém sai 100% feliz de uma negociação como essa, mas houve uma negociação. Então, a gente sabe que ainda para a implementação das regras a gente vai ter um caminho longo, a gente pode ter salvaguardas no meio do caminho também, enfim, outras coisas podem acontecer, o comércio pode ficar dificultado para algumas cadeias produtivas, mas a gente teve negociação, né? E isso pode ser um bom caminho para outras negociações também. Não, né? Sem dúvida, sem dúvida. Fernando, eu só vou aqui fazer um comentário que eu acho relevante. Primeiro, a questão da agricultura, da pecuária, enfim, nas negociações multilaterais, sempre foi, digamos assim, um nó gógio, né? Isso aconteceu lá no GATT, na negociação do GATT que eu já mencionei, na rodada do Uruguai, enfim, sempre houve resistência à abertura do mercado, né, para os produtos agropecuários. Né? Essa resistência, então, não é nova. Agora, dentro do contexto do acordo União Europeia e Mercosul, eu diria que essa resistência ela é muito mais uma questão interna na Europa, é uma questão de posicionamento dos produtores europeus insatisfeitos em grande medida com alguns regulamentos europeus, mais do que efetivamente, digamos assim, uma preocupação com os produtos brasileiros. Por que isso? Porque, na verdade, os nossos produtos são complementares, né? Assim, o que a gente exporta para a Europa, principalmente, você mencionou aqui, farelo de soja, café, né? Açúcar, melaço. O açúcar já tem cotas, porque tem a questão também já do açúcar de beterraba lá na Europa. Enfim, nada disso concorre diretamente com a produção europeia. O que talvez a gente concorra seria na questão das carnes, né? Uhum. Mas, no fundo, o que os produtores europeus utilizam como argumento de que a produção brasileira poderia entrar, né, avassaladoramente dentro da União Europeia, prejudicando a produção deles, não é exatamente verdade. Né? Até para os nossos frutas e nossos produtos, digamos assim, de maior valor agregado, mesmo queijos e outros produtos, né, para entrar na Europa, não vão entrar de uma vez. Isso é uma formação de cultura, isso é uma formação. A gente tem que
ganhar esse mercado consumidor, conquistar esse mercado consumidor. Então, isso não existe. Agora, vejam, com isso, os produtores europeus já ganharam algumas benesses internamente, já ganharam a promessa de compensação financeira, né? É por isso até certo. que a Itália volta para o cenário. Ganharam a promessa das salvaguardas, né? As próprias cotas, o aumento das cotas, enfim, que era algo que o Brasil queria, não foi nada significativo, ou seja, eu diria que essa questão realmente é muito mais interna da Europa, e grande parte, aí eu queria fazer esse gancho, grande parte dessa reclamação tem a ver com a questão dos aspectos de regulação ambiental, né? Isso. O próprio Green Deal europeu está sendo assim, tá sendo digerido com muita dificuldade pelos produtores europeus, né? Eles, obviamente, apontam o dedo para cá, reclamam muito das questões ambientais no país no Brasil e outros países fornecedores, mas, no fundo, a reclamação é interna, né? Eles acham que há um regulamento hoje, por conta do Green Deal, muito forte, né? Muito restritivo na produção europeia. Então, acho que esse, na verdade, é o grande fator aí de barulho que a gente ouviu esse tempo todo, digamos assim, né? Na resistência ao acordo. E aí, com a criação desse arcabouço regulatório, né, o Fred, a gente pode ter, enfim, melhores condições, digamos assim, para resolver problemas ali, obstáculos, quer dizer, fatos novos que surjam no meio do caminho. A gente está agora, por exemplo, você também chama atenção para isso, a gente está aqui no momento de derrocada do acordo moratória da soja, né? Quer dizer, então, talvez com esse arcabouço regulatório fique mais fácil resolver esse tipo de questão, quer dizer, talvez, né, a gente consiga fazer isso de uma maneira um pouco mais tranquila, quem sabe, né? Sem dúvida. Eu ainda sou otimista e quero acreditar que nós não estamos diante da derrocada da moratória da soja, algum esvaziamento, sem dúvida nenhuma, Ah, mas também uma nova, um novo posicionamento tá. com relação à moratória, porque, obviamente, ainda, apesar de algumas tradings, apesar da PIOV terem saído, e muito por conta da pressão da entrada em vigência da lei lá do Mato Grosso, que tira os Sim, benefícios fiscais, enfim, desse movimento, as empresas as tradings que são exclusivamente exportadoras e que têm compromissos com os seus clientes, compradores finais, enfim, principalmente europeus, essas continuam, né, porque elas precisam continuar demonstrando a rastreabilidade da soja, de que que essa soja, essa produção não vem de área desmatada, enfim. Então, o compromisso, em princípio, continua, né? Agora, eu acho que esse ponto, novamente, você mencionou um ponto muito importante, Fernando, porque o que acontece é que a gente tem hoje já, de qualquer forma, já tem um regulamento europeu, aí o DIA, não é? Que também tem um critério de desmatamento zero. O que muda em relação, digamos assim, à moratória da soja é um pouco em relação à data de corte, basicamente. Mas, no final das contas, ela é até mais abrangente do que a moratória, porque a moratória se fixava no bioma Amazônia e se sim, fixava para a soja, né? Aí o diário é muito mais abrangente, para mais claro. produtos, né, para pelo menos outros 5 produtos, além da soja, e não se limita ao bioma, né, da Amazônia. Uhum. Então, assim, é o que você disse, de fato, esse acordo é um novo ambiente regulatório, a questão ambiental é presente, aliás, é muito sensível, né? E, basicamente, nós vamos ter, se já teríamos que observar aí o DIA para poder exportar para a Europa,
como qualquer outro país que queira exportar para a Europa, dentro desse acordo, isso se torna ainda muito mais vinculante, né, nessa relação. Então, sem dúvida nenhuma, eu imagino que hoje os produtores brasileiros que resistiram e resistem à moratória da soja, que resistem a essas questões ambientais como condicionantes nos contratos de exportação e, consequentemente, quando acabam sendo condicionantes aqui nos contratos internos, eles vão ter que entender que vão ter que se adequar também a isso, né? A Europa já é o segundo parceiro comercial mais importante no Brasil, né, de todos os efeitos, e com esse acordo tem a chance de se tornar tão relevante quanto a China, né? Então, é muito importante que a gente preste atenção esse fator, sem dúvida. Hoje, só para a gente ter uma ideia, Fred, lembrando aqui alguns dados, quer dizer, aí eu estou falando do agro especificamente, né? No agro especificamente, a União Europeia é o segundo principal destino das exportações brasileiras, né? Em 2025 foi novamente o segundo principal destino. No total, nós exportamos para a União Europeia, o agro brasileiro exportou para a União Europeia 25,2 bilhões de dólares no ano passado, isso foi 8,6% mais do que em 2024. Aí você comparou com a China é o nosso principal destino, é mais que o dobro, são 55,3 bilhões, então talvez o acordo Mercosul-União Europeia possa até diminuir um pouquinho essa diferença, mas de qualquer forma não se espera um crescimento avassalador das exportações do agro brasileiro para a União Europeia a partir desse acordo, né? Embora alguns segmentos realmente tendam a ganhar espaço. A gente teve em 2025 os principais produtos exportados para a União Europeia: café verde, carne bovina in natura, nós tivemos milho, fumo não manufaturado e açúcar de cana em bruto, né? Quer dizer, então esse é o domínio aqui os produtos que dominam as nossas exportações para a União Europeia. Não sei se você concorda comigo, acho que um crescimento muito expressivo desse número vai ser difícil de conquistar, mas há uma possibilidade da gente ampliar de qualquer forma as exportações, né? Mas eu acho que o mais importante do que o aumento do número em si, do número absoluto, né, em termos de exportações, é a diversificação que o acordo vai proporcionar. Veja, de novo, para as commodities tradicionais que a gente exporta já para a Europa, isso provavelmente não vai ter muito peso, né? Exatamente porque essa relação comercial já está estabelecida, já está consolidada, não vai aumentar mais compra de farelo por conta do acordo. Mas a possibilidade da gente diversificar mais, né, em termos de novos produtos, inclusive produtos aí de nicho, né, do setor do agronegócio, por exemplo, pescado, frutas tropicais, e aí cacau, chocolate, tudo, polpa de fruta, enfim. A gente tem uma série de outros produtos que a gente vai poder exportar, e eu acho que esse é um diferencial em relação à parceria que a gente tem com a China. A China é extremamente relevante, sem dúvida nenhuma, em valores absolutos, mas, no final das contas, a gente tem basicamente uma grande commodity que é exportada para a China, que é a soja, né? E aí, no caso da Europa, a gente vai ter uma chance de exportar muitos outros produtos, né? Então, sem contar, e aqui eu acho que a gente tem que abrir essa discussão para uma janela de oportunidade enorme, que tudo que tem a ver com a questão da transição energética, que é um ponto importantíssimo dentro do próprio Green Deal europeu, e que passa por biocombustíveis, né? Então isso abre toda uma avenida de oportunidades para tudo que tem a ver com os nossos biocombustíveis, e também, né, para os produtos brasileiros que não são do agronegócio, mas que têm por trás uma matriz energética muito mais limpa, né? Inclusive por conta do próprio biodiesel brasileiro, do biocombustível brasileiro, enfim.
isso vai, sem dúvida nenhuma, refletir também na hora de apresentar os produtos industrializados brasileiros, enfim. Eu acho que aí a gente tem uma janela muito grande de oportunidade. Talvez seja, inclusive, o maior ganho que o Brasil vá ter nesse relacionamento, exatamente na área de energia renovável. Muito bem. Vamos agora acompanhar, né, Fred, as negociações. Vamos ver como é que vai ser estabelecido de fato esse comércio. Contamos aqui no NPAgro muito com a sua ajuda para poder monitorar o que vai acontecer. Esperamos que as expectativas mais positivas se realizem e assim a gente vai chegando ao fim dessa conversa. O NPAgro Cast hoje contou com a presença de Frederico Favacho, que é sócio de agronegócio do Santos Neto Advogados, trouxe um pouco de luz aqui para o acordo Mercosul-União Europeia. No comando das picapes, hoje, atrás das câmeras, nós tivemos Gustavo Meca. Essa entrevista está lá à disposição no YouTube, nos canais do NPAgro na internet, npagro.com.br, nas mídias sociais do NPAgro, certamente estarão também nas mídias sociais do Santos Neto. Frederico Favacho, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela conversa aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Fernando, me permita registrar que eu sou um grande fã seu, acompanho a sua carreira há muito tempo, você, como jornalista na área do agro, é referência, e para mim é um prazer enorme ter a chance aqui de estar dividindo essa tela com você. Pô, Fred, muito obrigado. Bom é começar o ano assim, né? Gente, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço a todos.